Olha que interessante esse desafio de matemática. Uma abelha rainha havia dividido as abelhas da colmeia em grupos para a exploração do ambiente, um de 288 e 8 de 360 batedoras. Duas informantes, uma de cada grupo, trouxeram boas notícias. Haviam encontrado canteiros floridos. Se você fosse a abelha rainha, como dividiria todas as abelhas desses dois grupos em equipes de trabalho, sabendo que as equipes de cada grupo devem ter o mesmo número de abelhas, sendo esse número o maior possível? Olha só que interessante. Quando a questão fala nessa questão aí do maior possível, nós estamos diante de uma questão que trata sobre o maior divisor comum. Então, nós temos que, primeiramente, calcular o maior divisor comum entre esses dois números, que é o 288 e 360. Então, para fazer isso, nós temos aqui, nós fatoramos cada número. Eu fatorei aqui o 288. Fatorar é dividir pelos números primos. Então, nós temos aqui 288, você divide logo por 2, aí fica 144, por 2 fica 72, por 2 fica 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, aí não dá mais por 2, você divide por 3, 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então, você conseguiu a fatoração que ficou 2 elevado a 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Já o 360, quando você fatorar, você vai obter 2 elevado a 3 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E aí agora você vai fazer o quê? Você vai considerar os fatores comuns de menor expoente. Quem são? Entre o 2 elevado a 5 e o 2 elevado a 3, qual é o de menor expoente? É o 2 elevado a 3. E qual é o outro fator comum? É o 3, né? 3 elevado ao quadrado. Veja que o 5 não é fator comum, porque 5 só é divisor desse número aqui. Então, os fatores comuns de menor expoente é o 2 elevado a 3, que é 8, e 3 elevado ao quadrado, que é 9. Então, o máximo divisor comum, ou seja, o MDC, vai ser o produto entre esses dois fatores, ou seja, 8 vezes 9, que é 72. Aí a gente vai pegar, então, fazer o seguinte, já que ele é o maior divisor comum, nós vamos dividir cada número pelo maior divisor comum, tá certo? Ou seja, se você considerar esse número todo aqui, que é o 288, se você dividir pelo maior divisor comum, que é 72, né, você percebe que vai poder cancelar aqui o 3 ao quadrado, e o 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, vai ficar 2 elevado a 5 menos 3, que é 2 elevado ao quadrado, e 2 elevado ao quadrado é 4. Quando você dividir o 360 pelo maior divisor comum, você vai poder cancelar isso aqui, ó, o 8, o 9 também cancela, vai ficar só o 5. Ou seja, agora você vai poder juntar as duas partes. Aqui tem 4 grupos aqui de 72 e aqui tem 5 grupos. Então, no total, você vai conseguir formar 9 grupos com 72 abelhas. Ok, gente? Valeu!